Oi, gente. Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bem, estamos voltando aqui para mais um dia de aula depois de um tempão. Tempão não, né? Um mês sem aula. A gente deu essa folguinha aí para vocês conseguirem colocar as aulas em dia, né? As atividades que a gente estava passando, porque a gente sabe que esse tipo de aula, né, por meio remoto é mais complicado, né? A gente tem os afazeres de casa, tem afazeres da escola, de outros cursos que a gente faz, mas enfim. É, Vamos já começar a aula. O assunto de hoje é Bíblia e uma revisão dos 10 mandamentos. Na verdade, vai ser uma aula bem rapidinha por conta disso, né? É um assunto que vocês já conhecem bem, mas vai ser mais uma revisão, assim, né? Pra gente só sintetizar as partes principais, né, desses dois assuntos na cabecinha, né? Partes que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que todo católico deve saber. Bem, primeiro começando pela Bíblia, todo mundo sabe, vocês também sabem, obviamente, que a Bíblia, ela vem do grego, da palavra grega, e ela significa coleção de livros, ela significa livros. Então a Bíblia não é um ou dois livros, a Bíblia é feita de um compilado, ou seja, diversos livros. Diversos livros que narram tanto histórias de Jesus, ensinamentos de Jesus que foram passados, né, às multidões, foram passados aos seus apóstolos, aos seus discípulos, às pessoas com quem ele convivia, mas também mensagens que Jesus manda pra gente no dia de hoje, né, ensinamentos para nossa vida. A Bíblia, ela tem 73 livros no total, 73, tá? 73 livros, e ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 46 livros e no Novo Testamento nós temos 27. Então, os 46 livros do Antigo Testamento mais os 27 do Novo, se você fazer uma sominha rapidinha, vai dar 73 livros, que são a quantidade geral dos livros da Bíblia. Bem, mas o que fala, né, basicamente o Antigo e o Novo? O Antigo Testamento, ele é abordado na primeira parte da Bíblia, né, que começa ali em Gênesis, que é o primeiro livro que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então fala sobre a criação do homem, da mulher e do mundo todo. E essa primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, ela vai falar mais sobre histórias antes da vinda de Jesus. Então, são basicamente mensagens de Deus preparando o povo para a chegada do Salvador, para a chegada do Filho dele, né? De Jesus, que é o Salvador, que ele mandou na terra para redimir os nossos pecados. E depois, o Novo Testamento é a chamada Boa Nova de Jesus Cristo, ou seja, é após a vinda de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo vem à Terra, quando Deus manda o seu único filho para, assim como fazer o papel de Salvador e redimir os nossos pecados. Bem, na primeira parte da Bíblia mesmo, a gente consegue encontrar algumas informaçõezinhas, né? Eu tô aqui olhando a minha Bíblia, que é uma Bíblia minha, uma Bíblia pequenininha, que pode ser levada na bolsa. É muito bom a gente comprar uma Bíbliazinha assim, que a gente pode levar ela para onde a gente quiser. E a Bíblia, ela tem que ser levada assim, porque ela é instrumento de fé de todo cristão, assim como o terço, né? Então é muito fácil da gente carregar com a gente. Bem, uma revisão rápida também. No Antigo Testamento nós temos o chamado, o Antigo Testamento, lembrando, a primeira parte da Bíblia antes da chegada de Jesus, ou seja, Jesus preparando a gente para a sua chegada. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, né? Penta vem de 5. Então, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós temos Gênesis, que fala ali sobre a criação do mundo, né? A criação do homem e da mulher. Depois nós temos Êxodo, o livro de Êxodo, logo depois. Nós temos Levítico. Eu não sei se vocês já chegaram a ler esses livrinhos, mas são os 5 primeiros. Então, Êxodo. Após isso, Levítico. Após Levítico, nós temos o livro de Números. E por último, Deuteronômio. Então, só revisando, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o chamado Pentateuco, que a gente até viu em alguma das aulinhas, né? Antes da pandemia, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E após isso, né, vão se desenrolando os outros próximos livros. Mas essa divisão do Pentateuco, ela está dentro do Antigo Testamento. Então, a primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. O Pentateuco, ele é ali os 5 primeiros livrinhos da Bíblia. Então, ele está no Antigo Testamento, que é a primeira parte.
Também no Antigo Testamento, além do Pentateuco, nós temos outras subdivisões, que são chamados livros históricos, né, que eles falam sobre a história do povo hebreu, toda a sua libertação, enfim, toda essa parte, né? São chamados livros históricos. A gente pode encontrar, nessa parte de livros históricos, o livro de Josué, a gente pode encontrar Samuel, a gente pode encontrar Reis, Macabeus. Então são esses livros que fazem parte dos livros históricos. Há também os livros chamados de sapienciais, né, que são os livros que proclamam a sabedoria. Então nós temos ali Jó, nós temos os Salmos, né, que tem uma oração ali, os Salmos que são sempre proclamados na missa, que eles proclamam a oração do povo de Deus. Então nós temos essa parte. Após os livros sapienciais, que são os livros da sabedoria, que são os livros que Deus ele proclama uma sabedoria pra gente, vem os livros proféticos. Então, os livros proféticos, como o próprio nome diz, ali vão englobar os profetas. Então, só lembrando os profetas que a gente estudou, Isaías, Jeremias, Joel, diversos outros profetas. Deixa eu ver um nomezinho bem diferente. Malaquias. Eu lembro que muitos de vocês se confundiram, né, na hora sobre profetas. Então, Malaquias, Isaías, Daniel, entre esses, eles são chamados profetas, né? E vão estar dentro dos livros proféticos. Então, só relembrando aqui, a Bíblia tem 73 livros, é dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala antes da vinda de Jesus, é ele preparando a gente para a sua vinda. E depois, o Novo Testamento é a partir da sua vinda, né? A partir do nosso Salvador. O Antigo Testamento ele tem 46 livros e o Novo tem 27 livros. O Antigo Testamento também. Ele é subdividido em algumas partes. Então, entre as subdivisões dele nós temos 4, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. São os 5 primeiros números, são chamados Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Então, Pentateuco, livros históricos. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Pentateuco, livros históricos, que contam sobre a libertação e toda a vinda do povo de Israel, sobre essa parte. Após os livros históricos, nós temos os livros sapienciais, perdão pela pronúncia, sapienciais, que são os livros que Deus nos proclama a sabedoria. Então, ali nós temos Jó, nós temos os Salmos, né, que Deus, ele proclama a sabedoria dele e nos busca para o nosso louvor. Então, ali, né, a gente vê ali o salmista na igreja, ele chega na parte do salmo, ele vai lá e proclama a palavra de Deus, cantando para todo mundo. Nós temos também provérbios, né, que são grandes ensinamentos que Deus deixa pra gente ali dentro dos livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Após isso, nós temos os livros proféticos, que são os livros que englobam ali os profetas, né, os ensinamentos dos profetas, como a gente viu. Malaquias, Isaías, Daniel, Naum, Zacarias, os diversos profetas. Então, só revisando, Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, os chamados livros sapienciais, e livros proféticos. 4 divisões aqui. Deixa eu fazer assim, que é mais fácil. Essas são as divisões do Antigo Testamento. Após isso, nós temos a divisão do Novo Testamento, que, como eu disse, é com a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. O Novo Testamento, ele é dividido também em 4 partes, e ele tem 27 livros. Então, o Antigo Testamento tem 46 e ele tem 27. Então, o Antigo tem muitos mais livros do que o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido no Evangelho, que é a proclamação do Evangelho, né? Que o padre proclama e lê ali na missa pra gente, ele proclama a palavra de Deus. Então, tem os 4 evangelistas, né? É importante saber: Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelistas. Então, ali é a vez quando Jesus fala diretamente com a gente, né? Quando ele transforma todo o ensinamento dele em sabedoria pra gente. Então, ele passa tudo isso através das histórias, das mensagens, das parábolas que ele conta, né? Após o Evangelho, no Novo Testamento, nós temos os Atos dos Apóstolos,
que são mensagens passadas por meio dos apóstolos, né, em relação aos apóstolos que eles passam a nós, são mensagens dos apóstolos pra gente. Nós também temos as cartas dos apóstolos. E por último, o Apocalipse, né, que todo mundo sabe que fala sobre como seria, como vai ser o fim do mundo. Enfim, uma coisa importante... Perdão, minha voz tá, horrível. Uma coisa muito importante da gente saber também foi que a Bíblia, ela não é escrita por uma, por duas ou por três pessoas, mas por diversas pessoas, e isso a gente encontra aqui no início do Antigo Testamento, da Bíblia, que fala bem assim, Deixa eu ler para vocês. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos por volta do ano 1000 a.C., ou seja, do ano 1000 antes da vinda de Cristo aqui na Terra, e só terminou por volta do ano 200 depois de Cristo. Ou seja, as pessoas começaram a escrevê-la antes da vinda de Cristo e só terminaram no ano 200 anos após a vinda de Cristo aqui na Terra. Ou seja, ela demorou mais ou menos 1.200 anos. Ou seja, mais ou menos 1.200 anos se passaram até alcançar a forma que tem hoje. Exatamente. Mais ou menos ela demorou 1.200, 1.300 anos para ser completamente redigida, escrita, né? E compilada aqui por meio de 73 livros, como a gente acabou de ver, né? Dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, lembrando, a primeira parte da Bíblia, narra antes da vinda de Jesus Cristo aqui à Terra, tem 46 livros, e a segunda parte, que é o Novo Testamento, tem 27 livros e narra após a vinda de Jesus. Lembrando também, outra coisa, por mais que Jesus tenha inspirado, né, nós consideramos Jesus o verdadeiro autor da Bíblia, porque a gente diz que foi ele quem inspirou, por meio do Espírito Santo, todas as outras pessoas a escreverem, a redigirem, os apóstolos, as pessoas que conviveram com ele, os irmãos, os discípulos, a escreverem e redigirem todos os ensinamentos passados e compilarem aqui nesse papel. Então, aqui, como eu disse também no início da Bíblia, a Bíblia ela teve muitos autores e autoras. Não se sabe exatamente quantos, mas foram mais de uma centena. Ou seja, tiveram várias pessoas que, por meio do ensinamento, por meio do fogo do Espírito Santo que Jesus brotou no coração dessas pessoas, e também, obviamente, a sabedoria na mente, elas passaram tudo isso para o papel e formaram esse compilado de livros, essa coleção de livros, que é o próprio nome da Bíblia, né, que nós vemos hoje, que é um instrumento de todo cristão. Bem, após fazer essa rápida revisão, né, agora a gente pode ir para o segundo e último assunto, que são os 10 mandamentos. Na verdade, uma revisão bem rapidinha. Então, só lembrando, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse primeiro mandamento, Jesus ele pede para que a gente ame ele verdadeiramente sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Então, antes de amar, obviamente que nós amamos nosso pai, nossa mãezinha, nossos irmãos, mas nós devemos sempre amar Jesus sobre todas as coisas, sobre todas as situações que nos sejam impostas aqui na Terra. E da mesma forma que amando ele, nós devemos também amar o irmão e ver Jesus nosso irmão. Então nós devemos ver Jesus a cada pessoa que está do nosso lado, a cada pessoa que nós convivemos, nós devemos olhar para ela e ver Jesus. Então nesse próprio mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao ver Deus no nosso irmão, a gente também deve amar incondicionalmente nosso irmão. Então, nesse primeiro mandamento, além de pedir que a gente ame Jesus sobre todas as coisas, ele também pede, né, ali que a gente ame o nosso irmão, ame o nosso próximo. Então, amar o nosso próximo, tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Perdão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, porque o nome de Jesus é um nome santo. Então, nós não devemos usar impropriamente o nome de Jesus para qualquer coisa, né? Como nós dizemos muito, Deus me livre, só por Deus. Isso é, de certa forma, uma forma de pecado, porque o nome de Jesus é santo. Nós devemos usar apenas em ocasiões, né, especiais. A gente não deve proclamar o nome de Deus assim, como se fosse qualquer palavra. É o nome de Deus, é o nome do nosso Salvador, do nosso Criador. Então, nós devemos respeitar e honrar isso. Também tem muitas pessoas, né, que juram, eu juro por Deus. Não faça isso, jurar por Deus, falar Deus me livre, só por Deus.
usar para qualquer ocasião. Isso é pecado, né? A gente deve respeitar o nome de Deus. Terceiro mandamento, assistir e participar das missas, que está englobado no guardar domingos e festas. Então, guardar domingos e festas. Nós devemos guardar ali o domingo, que é o nosso dia santo, o dia da missa, o dia do Senhor, e festas de guarda. Então, guardar domingos e festas de guarda, que são as festas de guarda, são as festas que ao redor do ano, né, elas falam sobre os mistérios, ou seja, sobre a vida de Jesus. Então, nós temos como festa de guarda a festa da Páscoa, Corpus Christi, o nascimento de Jesus, o Natal. Então, são, né, eu só citei 3, mas tem diversas outras que são datas muito importantes que falam sobre os mistérios, sobre as ocorrências, né, toda a vida de Jesus. São festas muito importantes e comemoradas pela igreja, e nós, como católicos, devemos sempre honrá-las, né, e não deixar de participar junto com a nossa família, a nossa comunidade. Então, o terceiro mandamento, guardar domingos, que são os dias santos do Senhor, né, e festas de guarda. Quarto mandamento, perdão, honrar pai e mãe. Então, nós devemos sempre respeitar os nossos pais,